Bom, agora dando continuidade, estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 26, a questão 293. Perguntas sobre a saúde. Está localizada, Jaque? Então pode ler para nós a 25 e a 26. Posso. Sobre a saúde, 293. 24ª. Podem os espíritos dar conselhos relativos à saúde? A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve executar na Terra, pelo que os espíritos se ocupam de boa vontade com ela. Mas como há ignorantes e sábios entre eles, convém que, para isso, como para qualquer outra coisa, ninguém se dirija ao primeiro que apareça. 25ª. Se nos dirigirmos ao espírito de uma celebridade médica, poderemos estar mais certos de obter um bom conselho? As celebridades terrenas não são infalíveis e alimentam às vezes ideias sistemáticas que nem sempre são justas e das quais a morte não as liberta imediatamente. A ciência terrestre bem pouca coisa é ao lado da ciência celeste. Só os espíritos superiores possuem estas últimas ciências. Se usarem de nomes que conheçais, podem eles saber sobre todas as coisas, muito mais do que os vossos sábios. Não é só a ciência o que torna superiores os espíritos, e muito espantados ficareis da categoria que alguns sábios ocupam entre nós. O espírito de um sábio pode, pois, não saber mais do que quando estava na terra, desde que não haja progredido como espírito. 26ª. O sábio, ao se tornar espírito, reconhece seus erros científicos? Se chegou a um grau bastante elevado para se achar livre da sua vaidade e compreender que o seu desenvolvimento não é completo, reconhece-os e os confessa sem pejo. Mas, se ainda se não desmaterializou bastante, pode conservar alguns dos preconceitos de que se achava imbuído na terra. 27. Um médico poderia, evocando aqueles dos seus doentes que estão mortos, deles obter esclarecimentos sobre a causa da sua morte, as faltas que pudera cometer no tratamento e adquirir, assim, um aumento de experiência? Pode, e sim seria muito útil, sobretudo se fizesse assistir por espíritos esclarecidos que supririam a falta de conhecimentos de certos doentes. Mas, para isso, seria preciso que fizesse esse estudo de um modo sério, assíduo, com um objetivo humanitário e não como meio de adquirir, sem esforço, saber e fortuna. Olha aí, ó. Quanto à saúde, quanto de nós não tem as curiosidades, não gosta de dar palpite também, né? E daí, ó, eu estava vendo essa questão a 27 aqui, e para mim me parece uma novidade, me parece que eu nunca tinha visto. Mas é impossível porque eu já li mais de uma vez todo o livro dos médiuns, e para mim é nova. É para ver como a gente às vezes lê rápido, às vezes não, sei lá, não grava certas coisas, que eu, para mim, se me perguntassem essa da questão 27, eu ia dizer que não tinha isso aqui no livro dos médiuns. Então, a necessidade de a gente estar repetindo, estar sempre estudando, né? Que a gente lê e dali a pouco aparece uma coisa que parece que a gente nunca viu.
Então, sobre as questões de saúde, pode os espíritos dar conselhos sobre a saúde? Vamos começar pela 24 ali. Quem quer comentar isso? Pelo que está ali, eles podem, né? Dar conselhos. Eu achei interessante e importante que há ignorantes e sábios entre eles. Então, não é só aqui no plano. Convém que para isso, como para qualquer outra coisa, ninguém se dirija ao primeiro que apareça. Então, a princípio, sim, só deve ter, acho que deve ter ser feito com cuidado, né, com sabedoria. Eu acho que também deve se enquadrar naquelas outras questões, sem que não seja só por curiosidade, que tenha um sentido, né, um motivo importante e útil, né? Embora aqui não esteja descrito assim, mas me parece que as coisas se assemelham. Se eu me queixar aqui que estou com uma dor, digamos, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, você não fica inclinado a me receitar alguma coisa? Se você tivesse desencarnado, você pensaria diferente? Ah, chá de tal coisa é bom. Ah, tal remédio é bom. Então, quem é os espíritos? É nós que já partiu, que já deixou o corpo físico. Então, e é essas coisas que de médico e louco cada um tem um pouco. Então, se perguntar de saúde, quase todos eles vão responder, assim como quase todos nós responderíamos. Chega um, dá qualquer problema de saúde, é bem fácil de uma pessoa que não tem nem o conhecimento de medicina sair receitando. Ah, faz isso, toma aquilo, não sei o quê, dando orientações médicas. E entre os espíritos não é diferente. Agora, mas quando você dirige uma celebridade médica, digamos, que a gente sabe que quando atuou como médico aqui entre nós, ele era bem conceituado. Se a gente tiver a oportunidade da comunicação daí, até que ponto essa orientação deles que a gente tem que levar a sério? Nem sempre, né? Eles são infalíveis, diz ali, que frequentemente ideias sistemáticas que não são sempre justas e das quais a morte não as livra imediatamente. A ciência tem bem pouco de coisas em comparação com as ciências celestes. Eu acho que se essa celebridade aqui na Terra tinha uma certa humildade e trabalhava dessa forma, quando ele estiver no plano espiritual vai continuar assim. Mas às vezes aqueles que a gente acha que sabe muito aqui na Terra, quando passar para lá, vai continuar do mesmo jeito, se achando uma celebridade, e às vezes pode não ser totalmente confiável. Imagino, não sei. Eu também acho a mesma coisa, que não dá para a gente confiar tanto assim, tem que analisar bem, né? Porque quando está aqui na Terra é uma coisa, aí depois, quando desencarna, a gente já tem as dúvidas. Então, aí eu acho que tem que analisar bem. Não, não é totalmente confiável, né? Que aqui diz a ciência terrestre, bem pouca coisa é ao lado da ciência celeste. Só os espíritos superiores possuem esta última ciência. Se é um espírito superior, aí a gente pode confiar mais, né? Sem usarem de nomes que conheçais, pode ele saber sobre todas as coisas.
muito mais do que os vossos sábios. Então, se for um espírito superior, pelo que eu entendi aqui, aí é confiável. Agora, quando não é, aí tem que analisar. Eu, Pode eu, a- falar. eu acho que tem que fazer uma avaliação do que pode acontecer, né? Porque tem muitos médicos que às vezes querem ser muito sabidos e erram, né? E assim é o mundo espiritual, né? Mas os mais elevados, eles estão sempre mais atentos, né? A receitar a medicação correta. Outras celebridades médicas, coisa assim, ó. Você referia ao livro Nosso Lar, os livros da série do André Luiz. Hoje você tem notícia que André Luiz teria sido Carlos Chagas. Carlos Chagas, na área médica aqui para nós, não é uma celebridade? Alguém que, como cientista da área médica, o que ele descobriu da doença, que chegou a levar o nome dele, ele tudo sobre a doença foi ele que fez sozinho. Então é uma raridade, porque geralmente em equipe, em coisa, ele fez todo o estudo, descobriu o vetor, a doença, como transmitia, tudo sozinho. Então, aqui entre nós, ele é uma sumidade. Qual é a notícia? Como que ele chegou no plano espiritual? Qual era a condição dele lá? Pelo que eu sei, ele chegou lá, ele não ficou assim, como trabalhando como médico. Já foi, ele foi para começar, ele foi para o umbral, né? E, e aí ele não continuou na profissão que ele gostaria de continuar, que era como médico, né? Pelo que eu sei, foi isso aí. Nem sempre tudo que a gente quer, a gente consegue quando desencarna. Digamos assim, uma pessoa tem uma profissão que se acha muito importante, chega lá, vai fazer um trabalho dos mais humildes que tem, né? E ainda tem que estar, graças a Deus, estar trabalhando. O pior é não estar bem espiritualmente. Mas tem os espíritos superiores também, que eles vêm da orientação médica. Nós vimos na primeira ali que eles se interessam por isso. Então é importante, nós temos que ter a saúde para até cumprir nossos objetivos aqui. É que normalmente você vem por um espírito superior. Então, e o que que acontece normalmente com o espírito superior? Ele não usa o nome. Ele não vai dizer, eu era fulano, ele não se identifica. O superior ele vem e dá aquela orientação dele, então, a não ser no caso especial também. É que daí é o cuidado todo. Porque, como disse no início, qualquer um pode vir e dar a sua orientação como se fosse entendido. Então, a gente tem que ter o cuidado redobrado nessa questão, porque não é porque veio do Espírito que tudo é certo. Tem a possibilidade, sim. Só que as probabilidades daí que descer o espírito elevado para e daí que a gente tem que estudar bem. É porque pode até uma pessoa que aqui na Terra nem foi médico, não teve essa, como diz, uma faculdade de medicina que tenha bastante conhecimentos e chega lá como uma pessoa comum e receita remédio passando-se por médico ou por médicas. Então, por isso que a gente não pode confiar muito, né? Que nem aqui, como tu tá falando antes, que uma pessoa tá com problema de dor de cabeça, já receita um remedinho, como diz a gente, já tem aquela facilidade de dizer, toma tal remédio para a dor que vai passar. E assim os espíritos, porque eles desencarnam, mas continuam a mesma coisa, assim, os pensamentos, né? Principalmente de início, até ter uma evolução maior. Eu acho E que eu é o que acho, aconteceu com o André Luiz ali, pelo que o Marino. Eu não sei muito, confesso que não li assim, as obras dele, mas pelo que eu ouço, escuto,
Ele era um grande médico aqui no plano terreno, né? E a morte dele, até onde eu sei, aconteceu em função que ele não cuidou da saúde dele, né? Então, assim, espiritualmente, como diz aqui, ele não progrediu. Então, quando ele chegou lá, ele teve que ir para a escola, né, para aprender, né? Porque ele era realmente, né? Se realmente ele era o Carlos Chagas, ele era um cientista renomado, né? Mas ele, até por ser um cientista renomado e conhecer, e não conseguiu cuidar da saúde dele, né? Eu acho que é o que diz ali, ó, tem que haver um progresso espiritual, né? Não adianta levar os conhecimentos daqui se não progredir espiritualmente, é isso que eu entendi. Eu acho também que, às vezes, aqui ele é uma grande celebridade porque ele descobriu alguma coisa, porque trata de determinado tipo de doença, mas tem uma certa vaidade. E quando ele desencarna, isso aí não vai adiantar. Ele vai ter que fazer esse progresso espiritual para poder continuar trabalhando nessa área. Então, isso acho que a gente tem que levar em conta também, porque a gente sabe que tem muitos médicos que eles são bons médicos, tudo. Começam aos poucos, vão tratando bem as pessoas, daí eles vão ficando conhecidos, vão ficando mais famosos, vão cobrando, aumentando o preço das consultas, dali a pouco eles já não atendem mais no SUS, vamos dizer assim, é só em com determinados valores altos, já vai mudando aquela coisa que ele tinha de ser um bom médico. Isso a gente vê. A gente conhece alguns que são assim. Então, já se torna uma celebridade nesse sentido, se torna famoso. Aí, quando ele desencarnar, eu acho que ele vai ter que aprender a deixar esse lado, aprender a ser um espírito, progredir como espírito, para perder esse orgulho, essa vaidade e poder dar a sua contribuição, mesmo como um espírito mais desenvolvido nesse sentido, né? E sobre isso, o que que nos diz a questão 26 aí? Sobre essa vaidade aí do espírito, esse apego aí. Que ele vai ter que estar desembaraçado dessa vaidade, né? Vai compreender o seu desenvolvimento, que seu desenvolvimento ainda não está completo e vai reconhecer que esse apego, acho que quer dizer essa palavra, e não está desmaterializado ainda. E para conservar essa vaidade que ele trazia da terra, ele vai ter que ser deixar isso. E para isso eu acho que precisa ele aprender e progredir espiritualmente. Porque se alcançou um grau bastante elevado, ele vai ter que estar desprendido dessa vaidade. Como eu disse no início, para nós que não conhecemos já, a gente fala de assuntos de medicina como se conhecesse. Agora, aquele que já é médico, se ele tiver um engano, para ele aceitar que ele está errado, às vezes também é muito difícil, né? E não é porque volta para o plano espiritual, às vezes que aceita, então ele está apegado aqueles conceitos, aquelas ideias que ele tinha, por mais que seja equivocada, e daí para ele aceitar que ele está equivocado, depende de uma elevação espiritual, de uma humildade que às vezes precisa de um trabalho bem efetivo para poder se desprender, né? Porque é difícil, eu acho, para um médico chegar e dizer, não, isso aqui eu estava errado. Eu atendi tantos clientes lá e eu apliquei esse aqui como certo e
E agora eu estou vendo não é, então é fácil de dizer não, aceitar facilmente o equívoco. Depende muito da elevação espiritual, como nós entendemos aqui, né? E essa questão da 27 aqui, o médico evocar o espírito daqueles doentes que ele atendeu com o objetivo de estudo, de ver a sua atuação médica, de fazer uma análise do seu trabalho pretérito para ver o que pode melhorar no futuro através das comunicações mediúnicas com os espíritos daqueles que ele atendeu, que foram seus pacientes e já desencarnaram. Pois é, tu falou que tu leu, né, várias vezes o livro e tu não lembrava disso, né, Marina? Eu também, assim, é uma coisa que embora eu não tenha lido antes, mas é uma coisa bem surpreendente, assim, mesmo para mim que, né, nunca pensei numa coisa assim, mas pelo que está dizendo aqui, é uma coisa bem importante, né, que pode ajudar muito, né? Aqui diz, né, que pode e isso lhe seria muito útil, sobretudo conseguisse assistência de espíritos esclarecidos, que supririam a falta de conhecimento de certos doentes. Eu mesmo não sabia disso. Para mim é novidade também. Como seria essa reunião para conseguir essa assistência desses espíritos evoluídos para garantir o bom andamento dessa reunião, de ter um bom proveito? Qual seria as condições mínimas necessárias para fazer esse tipo de reunião mediúnica aí para esse estudo? Primeiro que ele vai fazer esse estudo com um objetivo humanitário, né? Você vai ser bom para todos, para a humanidade. Agora, como seria essa reunião mediúnica? Não sei. Acho que seria muito específico para aquele assunto, para aprender mais sobre aquilo de uma forma, como é que eu vou dizer assim, não sei expressar isso, mas que seja uma reunião mediúnica, acho que voltada para aquele momento, que aquele médico está precisando disso. Eu acho que tem que ser feito com muita responsabilidade, né? Tem que ser num trabalho mediúnico sério, e que todos os médiums que estão por ali também tenham um conhecimento, né? E todos bem harmonizados. Acho eu que deve ser assim. Porque, pelo que dá a entender ali, seria uma reunião com evocação, para evocar aqueles espíritos que foram pacientes, e daí umas reuniões sérias, seríssimas, porque o objetivo daí é um objetivo elevado, não seria uma reunião esporádica, uma coisa assim, não, teria que ter uma regularidade, toda a preparação necessária que a gente viu ali, que para ter uma reunião instrutiva e séria que a gente estudou nos capítulos ali anteriores, teria que preencher todos esses requisitos, né, para chegar a o objetivo, que daí é a instrução. Então, agora nós vimos ali que mais no final do 27 ali, que não seria para que essa reunião? Incentivo à preguiça, a ganhar dinheiro, a ganhar fama, a ganhar. Não, ao contrário, seria para condições para servir melhor.
Então, aqui nos dá essa diferença. O que que pode e o que que deve e o que que não deve. Como que vai ter o amparo? Então, se tivesse os objetivos ali terreno, não o material, então não vai chegar a um bom efeito, porque não vai ter assistência. Agora, se houver o desprendimento com a doação mesmo, daí sim, daí é possível, é instrutiva e é interessante. E assistência, acho que deve ser bem, como é que eu vou dizer, bem forte, porque eu pensei assim, e se nesses espíritos que esse médico fosse evocar, tivesse acontecido algum desses, ele não está satisfeito com o tratamento que foi feito, como foi tratado, porque ele quer saber como é que ele que foi feito, que esse paciente foi atendido, como é que ele foi. Acho que é isso, não sei se eu entendi bem, que desse doente que foi tratado, pode Ele, surgir algum problema, alguma, não sei, alguma situação que não seja muito ele quer ali tranquila. esclarecimentos sobre o que determinou a morte, sobre as faltas que haja porventura cometido no tratamento deles e adquirir assim um acréscimo de experiência. Então, como a pessoa morreu, ele quer saber o que ele talvez estivesse entendendo que era o melhor tratamento, né? Então, não deu Não certo, deu certo. é. E aí, E aí ele quer saber, e aí me parece que ele tem que estar totalmente desprovido da tal da vaidade, né? Para poder admitir o erro, né? O erro e, médico, no e caso. eu penso daí, e esse espírito como é que vai reagir? Se às vezes o espírito pode não estar muito satisfeito para dar uma boa resposta para ele. E será que nós temos no movimento espírita alguma dessas reuniões feitas por médicos? Nós temos a Associação de Médico Espírita, até eu estava tentando lembrar aqui, não consegui de lembrar o médico espírita, aquele de Pelotas, que ele é, eu acho que é psiquiatra, ele é palestrante e foi presidente da Associação Brasileira, a Associação Médica Espírita, e tem o Hospital Espírita em Pelotas, que eu até soube por uma pessoa, assim, uma ideia familiar, que durante uma cirurgia, quando complicou, o médico saiu da sala, deixou o pessoal trabalhando, claro, deixou os outros médicos, e ele saiu, foi lá e se concentrou e ficou uns 15, 20 minutos em prece lá para depois, e depois retornou para a sala de cirurgia, e dali ele tomou a dianteira, vamos dizer assim, a coordenação e resolveu aquele problema que tinha surgido, que estavam em apuros. Então, é uma coisa que não é assim normal acontecer, mas para eles deve ser. E, de repente, nessas equipes de médicos, num hospital de espírita que já tenha mais pessoas, e coisa que não fazem agora, olhando vendo essa questão aqui do Livro dos Espíritos, que daí seria uma questão para os médicos, esses médicos espíritas, será que tem alguma reunião com essa finalidade? Wilson, eu já conversei demais com o meu tamanho, agora vou deixar um pouco para ti. Bom, vou fazer uma revisão do que vocês já falaram aqui. Começar aqui pela 293, 24ª. Podem os espíritos dar conselhos relativos à saúde? Detalhe, conselhos. Eles não estão falando aqui receita médica. Então, conselho é uma coisa, receita médica é outra. E há algum tempo, as sociedades espíritas, algum tempo que eu digo, antes da virada do século, no milênio passado, ainda mais no final do século passado, havia muitas casas que receitavam
remédios homeopáticos, nunca alopáticos. E, inclusive, tinham farmácias para vender esses remédios. Mas depois, com a legislação nova aí, e as implicações que decorrem, se alguém, porventura, se aventurar a dar receitas médicas, as sociedades, pelo menos as federadas, aboliram essa prática. Mas aqui está falando conselho. Conselho, até o Marino falou que todo mundo dá, né? Basta dizer que tem uma doença, já vem um monte de palpiteiro. Então, que tipo de espírito daria esse conselho? Seria um espírito capacitado? Por exemplo, a pessoa fez uma cirurgia, o que ela pode comer, o que ela pode fazer depois? Isso o médico pode dar um conselho. A pessoa vai seguir ou não. Outras pessoas poderão fazer o mesmo, mas quem está mais habilitado? Então, aqui está falando das evocações, né? E Kardec levantou todas essas hipóteses porque existe a possibilidade. Pode alguém, tendo um parente, um conhecido médium, de pretender fazer este tipo de uso da mediunidade. Felizmente, as casas federadas não têm esse propósito de estar atendendo às situações imediatistas e materialistas das pessoas, mas sim aquelas de ordem geral e atender os necessitados do plano espiritual, eventualmente também os do plano encarnado. E eu anotei algumas coisas aqui. O pessoal falou sobre o André Luiz. O André Luiz, depois que ele já estava em condições, ele de fato lembrou que era um médico e pensava em exercer a sua profissão. Mas daí se deu conta que ele não entendia quase nada da medicina espiritual. Mas como médico que era, ele foi aceito como enfermeiro no Ministério do Auxílio. E a outra pergunta que o Marino fez aqui sobre o médico de Pelotas, eu acredito que seja o Dr. Sérgio Lopes, não é isso, Marino? Correto, ele mesmo. É ele? Pois é. E ainda aqui a questão 25. Se nos dirigirmos aos espíritos de uma celebridade médica, poderemos estar mais certos de obter um bom conselho? A resposta é que as celebridades terrenas não são infalíveis e alimentam, às vezes, ideias sistemáticas. Basta nós olharmos a própria ciência médica, a questão de pouco tempo aí, uma década, um pouco mais, proibia certas coisas como sendo prejudiciais à saúde. Por exemplo, o ovo, diziam que fazia mal. Agora mudaram de ideia. Então, o conhecimento médico ele vai evoluindo, vai se aprendendo. Na Idade Média se fazia sangria quando as pessoas ficavam doentes. Imagine quando a pessoa precisava mais do seu próprio sangue, achavam que a solução era sangrar o paciente. Então, não é garantia de que vai dar uma informação precisa. E aqui diz que elas nem sempre são justas e das quais a morte não as liberta imediatamente. Ou seja, a pessoa morre e continua com as suas ideias. Ela vai ter que aprender depois. Como eu disse, o André Luiz, no começo, achou que era capaz, porque conhecia a medicina aqui, na Terra, né, de atuar no plano espiritual. Mas depois entendeu que não, ele teve que reaprender a profissão. Como ele já tinha um conhecimento, para ele foi bem mais fácil do que alguém que queira iniciar do básico da medicina, né? E aqui diz que a ciência terrestre bem pouca coisa é ao lado da ciência celeste. Por esta razão, essa dificuldade do André Luiz de exercer a sua profissão de imediato lá, né? Depois, na 26ª, o sábio, ao se tornar espírito, reconhece seus erros científicos? Aí vai de cada um, né? Porque tem pessoas tão orgulhosas que não se admitem. Eu me lembro aqui do padre Quevedo. Será que ele reconheceu que estava em erro após a sua desencarnação? Interessante que não tem nenhuma manifestação dele publicada depois de desencarnado, né? Porque ele não acreditava que houvesse espíritos capazes de se comunicar. Tinha coisas que ele falava com propriedade, por exemplo, que ele não acreditava que existe demônio. Nós também sabemos que demônio não existe, até fazia desafios. Mas ele se equivocava muito em dizer que não havia espíritos capazes de se comunicar.
e debochava. Então, porque ele desencarnou, não quer dizer que ele tenha mudado de opinião. Assim, um médico também, que leva os seus conhecimentos daqui, ele vai pensar que poderia ser um sábio na área, não precisa saber mais nada. Mas a medicina, como eu disse, a gente está sempre aprendendo, né? O que antes se defendia como verdade, hoje sabe que não é. Como no caso aqui da ingestão de ovos, né? E uma outra questão aqui, na 27ª. Poderia um médico, evocando os espíritos de seus clientes que morreram, obter esclarecimentos sobre o que lhes determinou a morte? Por que Kardec fazia essa pergunta? Isso é uma hipótese bastante remota, não acredito que algum médico vai fazer agora. Talvez os médicos da Associação Médica Espírita aqui do Brasil poderiam, hipoteticamente, fazer alguma coisa assim, tendo notícia de uma pessoa que desencarnou sob o cuidado de algum médico. Mas não se tem, eu não tenho notícia de que isso tenha sido feito. Era uma hipótese. E daí pode, e isso lhe seria muito útil, lhe seria. Isso é no futuro do pretérito. E isso é um verbo conjugado que significa uma ação hipotética, incerta ou condicionada a um evento passado. O próprio Espírito disse, lhe seria muito útil. Não diz que é. Sobretudo se conseguisse a assistência de espíritos esclarecidos. Por quê? Porque o paciente não tem o conhecimento. A pessoa desencarna por um erro médico, ela não sabe qual foi o erro médico que provocou sua desencarnação. Ela pode dar palpite como qualquer um de nós. Então, nesses casos, é preciso um espírito esclarecido. Nós mencionamos no último encontro a resposta dada pelo Sr. B, né, a Allan Kardec, quando questionado do porquê daquele processo de ele ser enterrado vivo. Ele tinha um entendimento, mas que não era o verdadeiro. E, para esclarecimento, precisou o guia do médium pelo qual era dada a comunicação esclarecer por que aquilo se dera. E nessa hipótese aqui também, se formos perguntar a uma pessoa que morreu, é bem provável que ela não saiba. Ela vai precisar ser assistida por um espírito esclarecido do plano espiritual que esteja disposto. Olha só, tanto ser, né? Tanto ser e tantas condicionantes para que isso seja útil e seja aproveitável. Então, o melhor que tem mesmo é, enquanto estivermos aqui na Terra, estudar a medicina humana, para quem adentrou nessa área, e tentar o máximo possível aprofundar os seus conhecimentos, sempre utilizando da razão, né? Não se apaixonando por ideias novas, porque às vezes podem estar equivocadas. Uma vez eu ouvi na internet um médico dizer que não receitava remédio, a não ser depois de 2 anos já de uso. Porque o laboratório cria um remédio novo e faz a sua propaganda e coloca os seus vendedores a estimular os médicos a darem aquela receita. E ele dizia que ele não fazia isso. Ele aguardava uns 2 anos para ver se não havia efeitos colaterais, né? Então, isso tudo é um aprendizado. Então, um médico sábio age assim, não é precipitado. Se tem outro remédio que ele conhece que já faz o efeito de uma forma adequada, para que arriscar de imediato num primeiro, a não ser que o que ele tem em mão não surta seus efeitos. Então, essas questões aqui de querer obter dos espíritos coisas materiais, a gente não deve ser muito precipitado e aceitar. Por aqui eu encerro, porque não era o que eu tinha para falar sobre esses itens aqui. Aí, alguém tem mais algo sobre os nossos itens aí? Vemos que a Maristela entrou ali, tá frio pelo jeito, não é só aqui no Santo Ângelo que tá frio, né? Deu uma esfriada hoje, e a gente fica parada, daí dá mais frio, e eu sou um pouco além, assim, a temperatura. Eu estava escutando vocês, assim, eu li os itens, fazendo só alguns comentários, assim, retomando, eu acho, mais a questão da doutrina espírita, né? O que eu percebi, assim, esses itens, eles trazem muitas coisas em relação à ética, né, que a gente tanto estuda na doutrina espírita, né, a necessidade disso, e como aplicar isso, né,
Aqui, quando ele fala, como o Wilson comentou, né, se poderia evocar ou não, eu entendo que muitas coisas aqui, quando existem algum equívoco, né, pode ser inconsciente. Então, dá a entender esses itens que tem algumas situações que vai partir o quê? Da ignorância, que é alguma coisa, às vezes, que fere o nosso ego, né? E, na verdade, a ignorância é ignorar certos assuntos. Eu ignoro um assunto, depois eu tenho uma clareza sobre esse assunto, eu vou conseguir me posicionar melhor. Então, essa questão de perguntar, de acessar, vai muito da intenção, né, do que você busca, que a gente tanto estuda na doutrina espírita, né, com qual intenção você faz aquele questionamento. E tanto que ele fala, né, se o sábio tornar-se espírito, ele reconhecer isso. Aqui traz também muito o que? A lei da reparação, ali no 27 fala, né, que poderia, como o Wilson comentou, né, o ser, poderia sim, desde que seja reconhecido. É uma forma de reparar e até de evolução, eu acredito, do espírito. Então, é tudo uma análise muito profunda, assim, da doutrina, uma aplicação de toda a doutrina nisso. Se seria útil, né, assistir, esclarecer para faltas, não, suprir falta de conhecimento. O que eu entendi disso aqui também? É a mesma coisa se a gente pensar assim, um médico que fez uma cirurgia, sei lá, de um rim, ele vai estar melhor quando ele fizer 10 cirurgias do que na primeira? Eu acredito que sim, né? Porque ele passou pelaquela experiência. Então, muitas vezes, se a gente não passa pela experiência, a gente não tem como até sugerir ou questionar algo se você não vivenciou aquela experiência. Então, tudo é oportunidade de reparação. E o que mais que eu identifiquei aqui, trazendo da doutrina? Mesmo sendo uma celebridade, né? Ele diz ali, quando o Wilson ali até mencionou, não são infalíveis, e não é porque eles morreram, é que eles vão se tornar, né? Então, tem grandes aprendizados aqui, não os livra imediatamente. Então, eu acho que das coisas principais também é a humildade, né? Quando se tem humildade, a gente está sempre aberto a aprender, estando aqui encarnado, ou depois que a gente morrer. Então, o grau que a gente assume depois disso. A gente não tem como, uma coisa que eu aprendi na psicanálise, quando a gente não passa pela experiência, a gente vai o quê? A gente estudou a teoria, a gente estudou a doutrina, mas se eu não vivenciei aqui, né, claro que a doutrina a gente pode ter em outras vidas, eu vejo um exemplo prático meu até quando eu atendo o paciente gestante, né, eu não passei por essa experiência de gestação aqui, então, eu poderei, com a experiência, auxiliar o outro? Não, com a teoria, sim, né? Com conhecimento, com a teoria, ok. Mas e em outras vidas? Será que eu exerci a maternagem em outras vidas? Posso ter exercido, e muito, inclusive, que nessa eu não tive essa necessidade, ou não. Então, é muito relativo, né? Eu acho que existe uma verdade aqui relativa das coisas que, primeiro, a gente precisa avaliar, tem que ter esse critério, né, ético, do amor à verdade, para avaliar as situações com coragem, né, e tendo como base a doutrina que esclarece muitas coisas. Eu achei muito, muito interessante esses itens aqui. Acho que é isso. Temos mais alguma observação, alguma ideia para expor aqui, para trocarmos conhecimento, entendimento aqui? Ainda temos uns minutinhos ainda. Só uma coisa que você falou lá, Marina, que às vezes a gente parece que não, que nunca leu. Aí eu estava pensando, acontece frequentemente. A gente está lendo isso aqui, essa sequência. Aí começa a olhar aqui a respeito da saúde e começa a pensar, trazer isso para o nosso dia a dia. E continua lendo, não para reflexionar. Aí vê sobre o sábio aqui, que depois de morreu, se ele pode se modificar. E aí passa pela outra e os olhos passam, mas a mente está ocupada ainda reflexionando sobre aquilo que leu. Então o estudo, para ser bem proveitoso, ele tem que ser por parte.
leu um assunto, meditou sobre ele, reflexionou bastante, aí vai para o próximo. Senão é uma simples passar de olhos, e a gente faz muito isso. Hoje eu estava lendo um livro de uma pessoa que me presenteou, de autoria dela, e aí me chamou a atenção, é uma história muito interessante, inclusive relacionada às missões aqui na nossa região, embora uma ficção. E quando eu vi, eu tinha lido uns 2 parágrafos. Lido não, passado os olhos. Porque a mente estava ainda trabalhando as imagens que foram criadas daquilo que eu acabara de ler nos parágrafos anteriores. Então, daí eu tive que reler de novo. Essa é a importância, porque se a pessoa percebeu que não captou, lê de novo. E daí pensa sobre o assunto e traz para o dia a dia. Daí vem o aprendizado, e inclusive a memorização. John Denis, no livro, no problema do ser, do destino e da dor, no capítulo sobre o pensamento, ele diz que nós lemos muito, muito rápido e que não refletimos. Então, que nós deveríamos ler menos, ler mais calmo e refletir sobre a leitura. Tem muito poucos que sabem pensar sobre a leitura. E realmente, aqui está a prova. Eu sou um deles. E sabe que uma coisa que eu lembrei também, a prática, né? Que a gente estuda a prática. Eu lembrei daí de quando eu estudava lá no Ceará, a educação dos sentimentos que eles têm lá, o quanto o aprendizado é grandioso com aquilo, porque a gente fazia, né, educação dos sentimentos em todo o estudo, e tinha uma prática que depois você tinha que levar para a tua vida. E o quanto às vezes a gente chegava na outra semana, né, no estudo, e daí a gente compartilhava quem conseguiu colocar em prática tal situação, não conseguiu, e o quanto a semana às vezes passava tão corrido que a gente não conseguia, às vezes pulava alguma prática, vamos dizer assim. E a importância de a gente estudar e colocar em prática, né, a doutrina. E daí vem o que o Marino fala também, e o Wilson, de ler e refletir e aplicar na prática, porque a mente está sempre na frente das coisas, que na hora que a gente passa pela experiência no dia a dia, com as pessoas, é como se deletasse todo o conhecimento, o aprendizado da mente, que a gente tem a dificuldade de colocar em prática. Eu vejo que a gente precisa ser mais disciplinado, eu acho, em relação a isso, né, do quanto bom, porque a gente tem isso de ver depois, né, passei pela experiência, depois nossa, não coloquei, eu tenho esse conhecimento, né, tenho conhecimento da doutrina, tenho esse conhecimento que eu já estudei, mas eu não consegui colocar em prática. Ok, é um caminho, a gente se dá conta depois, e é um aprendizado também, é uma forma de aprender, mas o objetivo é que a gente se antecipe, né, que a gente coloque em prática durante, né, antes e durante a experiência. É para isso que a gente está aqui, né, para evoluir dessa forma. Bom, então, pelo horário, eu acho que já foi um item que não foi muito grande, deu para a gente refletir bastante. Eu acho que eu não vou esquecer mais agora o número 27 ali. Conseguia memorizar bem, começar a refletir sobre o assunto. E então, eu acho que nós atingimos o objetivo desse nosso estudo de hoje. Então, eu acho que vamos agora nos preparar para a prece de encerramento. Vamos ver a Jaque poderia fazer a prece para nós acompanhar mentalmente? Sim. Então, agradecidos por mais esta oportunidade de encontro com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, nessa troca de conhecimentos, nesse aprendizado. Agradecemos, primeiramente, por mais esta possibilidade
Gostaríamos também de pedir pela saúde física e mental de todos os nossos irmãos, encarnados, desencarnados, as pessoas que estão nos hospitais, nos presídios, nas casas de acolhimento, as crianças, os idosos. E nessa noite de frio, as pessoas que não têm um lugar para se proteger, e nosso bondoso Deus, nosso amigo Jesus, conduza essas pessoas para esses lugares que existem irmãos que acolhem, retiram essas pessoas da rua, da fome e do frio. Com esse pensamento, com a alegria para iniciarmos mais uma semana de trabalho material, físico e trabalho espiritual também, pedimos autorização para encerrar o nosso encontro na noite de hoje. Que assim seja. Sim, seja. Que seja uma boa semana a todos. Obrigado. Igualmente. Vamos Boa noite, aproveitar o gente. friozinho, que nós ia esse dia se queixando do calor, agora está na hora de aproveitar o frio.